Olá! E por que não dizer olá, meus amigos? Porque gosto demais de vocês e que o amor é a essência de tudo, né? Hoje estarei falando sobre um livro que eu acabei de ler, li ele em poucos dias, porém foi um dos livros mais impactantes, que mais me impactou. Um dos melhores livros que eu já li e ele foi, na verdade, escrito exatamente para isso, para impactar mesmo as pessoas. O autor dele é Viktor Frankl. Ele ele sofreu na mão dos nazistas, ele foi para o centro de concentração em Auschwitz e outros, ou 3 centros de concentração. Ou seja, ali ele viu a morte, sim, sabe? Ele sofreu muito e aqui ele conta sobre a capacidade do ser humano de suportar até mesmo o pior de todos os sofrimentos. Através do livro, ele quer dizer à humanidade que quando uma pessoa conhece o sentido da sua vida, reconhece o sentido da sua vida, ele pode suportar o sofrimento. Na verdade, está em uma base de uma frase de Nietzsche, que diz: quando nós temos o porquê viver, nós temos a capacidade de enfrentar qualquer como. Ou seja, se há um sentido para viver, então enfrentaremos o sofrimento, mas iremos chegar lá. Inclusive, ele diz que observava os colegas dele no centro de concentração, quando aquelas colegas que não tinha mais esperança, não tinha um sentido na vida, não via um futuro ou não via algo para que viver, eles desistiam e acabavam morrendo. Ou se suicidavam, ou paravam de fazer as coisas e aí certamente iria morrer. Então, ou seja, ou desrespeitavam as ordens e morreriam. Ou seja, somente aqueles que tinham um sentido na vida foram aqueles que lutaram até o último momento. Ou seja, o sentido na vida tem um poder. E o poder, muitas vezes, de decidir até mesmo entre a vida e a morte. Ou seja, o impacto deste livro é incrível. Eu gostaria até de falar um pouquinho sobre o livro, mas eu não posso me ater muito a isso, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas existem algumas passagens aqui que são importantíssimas, como ele diz sobre uma frase de Dostoiévski, que define o ser humano como um ser que se habitua a tudo. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de se habituar a qualquer situação, mesmo no extremo sofrimento. Outra coisa que ele diz é que lá as pessoas geralmente não temiam a morte. Se tem uma coisa que as pessoas não temiam muito, é a morte. Eles não, quando iam levar alguns deles para a câmara de gás, onde as pessoas morriam com gases letais ou então fuzilado, eles não iam chorando ou implorando, mas eles estavam em uma situação em que a morte já não causava para eles mais medo. Ou seja, o ser humano pode chegar em uma situação de sofrimento tão forte que a morte para ele não o assusta mais. As pessoas velhas, acima de 55 anos, ia direto para a câmara de gás, ou seja, morte na certa. Ou seja, acima de 55 anos e abaixo de 12 anos, e doentes, enfermos, fracos, eram executados, ou na câmara de gás, ou por fuzilamento, por algum meio, eles eram executados. Aqueles que tinham condições de trabalhar, eles aí trabalhavam até morrer, ou alguns poucos que sobreviviam. E as pessoas não poderiam ficar doentes e nem fazer cara de doente, né? Olha, não fiquem, olha o conselho que um dos colegas deles disse lá: não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com aparência de doentes. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito: dar a impressão de serem capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal,
ou quando o sapato está apertando. Basta isso, ele era fuzilado ou ia para a câmara de gás. Ou seja, era terrível. E ele fala que, com o passar do tempo, as pessoas iam ficando apáticas. Outra coisa, as pessoas perdiam a sensibilidade de tanto ver, tanto sofrimento, tanta morte. Eles viam o assassinato, tortura na frente deles, mas eu não sentia mais sensibilizado com aquilo. Porque aquilo passava a ser, de certa forma, algo tão corriqueiro e tão rotineiro que se tornavam pessoas totalmente insensíveis naquela situação. Como Frank mesmo diz, que uma pessoa que não passou pelo centro de concentração não sabe como que é a situação lá. Os piores pesadelos que eles tinham às vezes era ainda melhor do que acordar, e quando eles acordavam, depararam com a realidade. Ou seja, por pior que um pesadelo fosse, era melhor do que a realidade quando eles acordavam. Então, assim, passavam por uma situação dificílima. E outra coisa interessantíssima que ele diz: precisamos aprender e também ensinar às pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Se a gente não sabe o que esperar da vida, devemos perguntar a nós mesmos: e o que é que a vida espera de nós? E cumprir com aquilo que a vida espera de nós, mesmo se nós não esperássemos mais nada da vida. E ele fala exatamente o seguinte: olha, a vida, ela não é apenas, não está apenas situada nas coisas boas. A vida inclui coisas boas, sofrimento e inclusive a morte. E ele está dizendo que se há sentido na vida, há sentido no sofrimento e inclusive na morte. Então não pense, estou sofrendo, não tenho sentido. O sentido da vida inclui momentos bons, sofrimento, morte, tudo isto embarca o sentido total e absoluto da nossa vida. A verdade é, para que viveremos? Ou seja, em que possamos fazer com que a vida seja melhor? O que a vida espera de mim? Fazendo isto, tendo essa noção, essa visão de mundo, essa visão de si mesmo, essa transcendência espiritual interna, possamos ter uma vida muito melhor. Aprendi muito com esse livro, eu recomendo muito a vocês. É um livro impactante. Deus abençoe vocês e um grande abraço.